Na tarde da sexta-feira nós estamos aqui na Unisp. Vamos falar nesse momento com o Dr. Rafael Costa Dourado sobre um caso de estupro que aconteceu em nosso município. Na manhã desta sexta-feira, policiais seguiram até o distrito do Pacarana, onde realizaram a prisão do infrator. Bem, boa tarde. Antes de falar sobre o caso, gostaria de agradecer a parceria da imprensa do município de Espigão na divulgação desse trabalho, principalmente nesse caso aqui, que se trata de um caso grave, de extrema complexidade, que envolve criança, né? Então, no dia 29, a criança estava em casa com o padrasto e a mãe tinha saído. Quando a mãe retornou para casa, ela presenciou tanto o padrasto como a criança nus, sentados no sofá, e a criança de 6 anos, ela estava com sêmen na região da barriga. A mãe se revoltou naquele momento, expulsou o rapaz de casa, só que só compareceu na delegacia para registrar a ocorrência alguns dias depois, temendo algum tipo de represália, em virtude da divulgação da notícia. No dia 31 ela compareceu na delegacia, nós ouvimos a mãe, nós ouvimos a criança, que contou com riqueza de detalhes como tinha acontecido, que não era a primeira vez que o padrasto tinha feito esses abusos sexuais com ela, e a criança foi encaminhada para a realização de exame no médico legista na cidade de Cacoal, e depois de todas essas informações, nós representamos pela prisão preventiva desse rapaz, e no dia de ontem nos foi encaminhado o mandado de prisão, e a equipe do CEVIC foi na residência dele aqui em Espigão, e obtivemos a informação de que ele tinha se evadido para o distrito Pacarana. Os policiais, na manhã de hoje, saíram daqui por volta de 5 horas, compareceram lá no distrito Pacarana e efetivamente cumpriram o mandado de prisão desse autor do crime de estupro de vulnerável. Doutor, quantos anos tinha o infrator? Ele era padrasto da menina. E ele foi ouvido 23 anos. Declarações, confessa, eu não sei nem como que eu posso descrever essa situação, mas ele confessa de maneira tranquila, calma, como que fez, por que fez, né? Com riqueza de detalhes, que não foi a primeira vez, ele confessou que aconteceu esse fato 2 vezes. Na primeira, ele confessa que teve contato sexual com a criança, e dessa vez ele relatou exatamente da forma com que a criança mencionou aqui na delegacia. Doutor, como fica agora a questão processual e como será aplicada a lei com esse infrator? Bem, nesse caso aqui, nós temos 2 situações. Ele vai responder, em princípio, por 2 crimes de estupro de vulnerável, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal. Ele foi preso em virtude de prisão preventiva. A gente tem o prazo aí de 10 dias para finalizar as investigações, e dentro em breve a gente quer, até o final da semana que vem, no mais tardar, a gente quer finalizar essas investigações, encaminhar para o Ministério Público, que vai denunciar, e ele vai responder o processo, e a gente espera que responda preso, porque a criança tem 6 anos, né? Causou um trauma psicológico muito grande, não só na vida da criança, mas também na vida da mãe, né? E a gente espera que efetivamente seja feita justiça, que aplique a lei, e ele responda por isso que ele fez. Há quanto tempo já perdurava essa situação? Ele afirma que a primeira vez aconteceu há 6 meses atrás, né? A criança afirmou em informações aqui na delegacia que esses fatos aconteceram várias vezes, né? A criança fala que aconteceu várias vezes. O acusado, ele confessa que efetivamente realizou 2 vezes. É provável que seja imputado para ele o crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. E quando continuidade delitiva, no direito penal, é quando o indivíduo comete um crime, mais de um crime, utilizando-se das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, né? E efetivamente foi o caso. Ele sempre praticava esse tipo de crime quando a mãe não estava em casa, com a criança sozinha, e sempre abusava dela. Então a gente entende que, pelo menos eu entendo, juridicamente falando, que ele responda pelo estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Então, a gente aproveita esse contexto da divulgação dos trabalhos aqui da delegacia para solicitar que as pessoas que estão nos ouvindo, que se tiver algum tipo de denúncia, comunique para a Polícia Civil, porque a grande maioria desses crimes de estupro de vulnerável acontece dentro da própria casa. E, geralmente, a gente tem visto que os agressores são pessoas da família.
Então, a gente aproveita a oportunidade para solicitar que qualquer alteração no comportamento das crianças e de adolescentes também nesse sentido, uma tristeza sem fundamento, um recolhimento, uma interiorização sem fundamento, que entre em contato conosco para que a gente possa investigar e efetivamente, se tiver acontecido alguma situação nesse sentido, para efetivamente esses indivíduos responderem ao processo e permanecer preso. Porque os dados nos mostram que esse tipo de crime, quando acontece dentro de casa, não acontece uma vez só, ele acontece reiteradas vezes. Então, se a família, logo no início, verificar essa situação de alteração no comportamento da criança ou do adolescente e nos comunicar, é importante que a gente tome providência para efetivamente cessar a prática criminosa.